A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma vez aqui estamos para darmos continuidade ao segundo vídeo falando essas vozes querem te fazer parar. E hoje nós iremos meditar em mais um texto. No outro vídeo foi trazido para meditarmos sobre Penina, a mulher que foi usada, para ali atingir Ana, fazer Ana parar de subir ao templo. E hoje iremos meditar em Sambalate, Tobias e Gesem. E eu quero convidar você, se puder, parar o que está fazendo agora e entrar nesse propósito de orar comigo sobre esta causa na nossa vida, na sua vida. Porque são muitas vozes que se levantam para nos fazer, para nos tentar impedir de fazermos a vontade de Deus, de nos atingirmos, para que a gente venha enfraquecer, para que a gente venha desistir. Mas entre neste propósito comigo, pare o que está fazendo agora e ore com este propósito também neste segundo vídeo. É uma série de 3 vídeos que o Senhor, Ele permitiu me conceder, Ele me concedeu esta palavra e também este propósito de orarmos juntos, para com que nós venhamos a vencer todas as vozes contrárias que querem nos fazer parar, que querem nos fazer desistir. E o Senhor falou fortemente comigo e Ele vai continuar falando fortemente com você. E você não vai parar. Esta voz não vai, em nome de Jesus, te fazer parar. Porque maior é o Senhor, a voz dele e a sua palavra, que é mais cortante, mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes. Então vamos neste momento orar. Você ora neste propósito de o Senhor te ajudar a vencer todas as vozes contrárias que querem te fazer parar. Eu oro daqui, você ora daí e nós oramos juntos neste momento em nome de Jesus. Ore comigo. Senhor, amado Pai, em seu santo nome, Jesus, aqui estamos, Pai. Senhor, neste segundo vídeo com este tema, Senhor, as vozes que querem fazer parar. Essas vozes querem te fazer parar. E, ó Deus, nós meditamos sobre Penina no vídeo passado, anterior. E, ó Deus, Penina queria impedir Ana de subir ao templo, queria impedir Ana de ofertar ali a sua porção dupla. Ah, Senhor, e hoje, Jesus, agora, ó Deus querido, iremos meditar, Senhor, sobre Sambalate, Tobias e Gesem, que queriam impedir Neemias. Ah, Senhor, aleluia! E existem vozes que querem nos impedir também, quer impedir teu servo, a tua serva, que quer impedir esta, Senhor, que está, ó Deus, abrindo o seu coração para a mensagem agora neste momento, que quer, ó Deus, impedir de que a palavra, Jesus, do Senhor venha prosperar na vida dele, na vida dela, mas em nome de Jesus está destruído. Em nome de Jesus está, Senhor Deus, desfeito toda ferramenta, toda investida do inimigo para impedir que a voz do Senhor sobressaia, mas não tem, Senhor, voz nenhuma maior do que a tua. E neste momento, pelo poder do nome de Jesus, que a voz do Senhor venha repreender todas as vozes contrárias na mente, no coração, no ouvido desta pessoa, desta família, Jesus querido, deste homem, desta mulher, deste jovem, ó Senhor, desta jovem, desta criança, em teu santo nome, Jesus, está repreendido em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, bata em retirada todas as vozes contrárias, agora em nome de Jesus, amém e amém. Glória ao nome de Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor aqui em Neemias, capítulo 6, e o versículo de número 1, o versículo de número 3, depois o versículo 4, versículo 9, 10 ao 13. Pegou? Vamos lá, vamos aos poucos. Capítulo 6, versículo 1, 3 e 4. Vamos ler comigo? Versículo de número 1.
tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Aí o versículo de número 3 diz assim: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Versículo 4. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Versículo 9, versículo 10 ao 13 diz assim: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. É terrível. As vozes que se levantam é sempre para nos impedir de prosseguir. As vozes que se levantam é sempre para nos fazer parar, não prosseguir, não continuar. Mas o sangue de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. E nós percebemos aqui que no versículo de número 1, Neemias ele diz assim, ele diz o seguinte: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, só faltava colocar as portas do templo, ele diz. Que ainda este tempo não tinha posto as portas nos portais. Então ele já tinha edificado o templo, ele tinha fechado as brechas. E os inimigos, vendo isso, o que é que eles quiseram fazer? Fazer com que Neemias parasse. Eles não estavam satisfeitos com o progresso. E o inimigo de nossas almas, ele não fica satisfeito com o nosso progresso. Quando nós intentamos no nosso coração de nos disponibilizarmos para fazer somente a vontade de Deus, para nós fazermos a obra de Deus, para nós estarmos disponíveis para fazermos a vontade do Senhor, tenha certeza de uma coisa, que haverá guerra no reino espiritual para nos impedir, e vozes irão surgir para impedir que a gente venha prosseguir. Mas nós devemos ver como Ana, como Neemias, eles prosseguiram diante das vozes que se levantaram. E eles alcançaram. O Senhor lembrou-se de Ana. Aleluias. E nós vemos aqui Neemias, que Neemias, ele ora no versículo de número 9. E eu lhe convido para você fazer esta oração diante de Deus. Aleluia. Para você primeiro ter uma resposta firme diante da voz contrária.
Veja que Neemias, ele disse assim, envia-lhes mensageiros a dizer no versículo 3, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse fosse ter convosco. E eles enviaram 4 vezes, e 4 vezes eu dei a mesma resposta. Aleluia! Diante da voz contrária que se levanta para te impedir de você concluir aquilo que Deus ele colocou para você fazer nas suas mãos. Dê sempre a mesma resposta, com firmeza. Seja firme na sua resposta. Seja firme no seu propósito. Seja firme naquilo que você se prontificou a fazer para o Senhor. Porque a boa mão do Senhor será contigo. Embora que os inimigos eles venham de forma carrasca, venham de forma severa para te impedir, mas nós percebemos aqui o comportamento de Neemias, resposta firme, prudência, prontidão, diante daquilo que ele estava disposto. Não vou voltar atrás, eu não vou descer, porque eu cessaria a obra enquanto fosse ter convosco. E nós vemos aqui que ele faz a oração no versículo 9, e eu lhe convido a você repetir comigo. Senhor, agora fortalece as minhas mãos. Como Neemias fez este pedido diante de Deus, faça agora também. Senhor, repita comigo, Senhor, fortalece agora as minhas mãos. Senhor, fortalece agora as minhas mãos. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos ver no versículo 12 que Neemias, ele percebe o que os inimigos queriam. Qual era a atitude, o que era a intenção dos inimigos. E a intenção do inimigo era procurar atemorizar Neemias. A intenção de Sanbalat e Tobias era fazer com que Neemias viesse a pecar quando ele entrasse no templo, por meio daquele profeta que eles subornaram, até fazer suborno a um profeta eles fizeram, e o profeta se prontificou a dar uma profecia falsa. Cuidado, que o Senhor ele nos ajude, porque o adversário de nossas almas, ele não está satisfeito. Ele não está satisfeito e está investindo fortemente para nos impedir. Mas eu e você, debaixo do sangue de Jesus, já somos mais do que vencedores. Glória ao nome de Jesus. E eles investiram para que, sem motivo, fosse infamar Neemias. Ele fosse manchar a reputação de Neemias. Eles viessem a vituperar, depois envergonhar, zombar de Neemias, diante daquilo que Neemias fosse fazer, conforme eles esperavam que Neemias fizesse. Mas Neemias não correspondeu. Aleluias! Ele não correspondeu com as expectativas deles. Eles procuravam atemorizar Neemias. Neemias estava firme, corajoso, aleluia. Eles procuravam fazer com que Neemias viesse a pecar. Neemias estava vigiando e atento, aleluia. Eles veio fazer com que Neemias fosse achado nele algo para que viesse a manchar a sua reputação e a viesse a zombar. Mas Neemias estava em vigilância constante. Aleluia! E Sanbalat e Tobias e Gesem, aleluia, não conseguiu fazer com que a obra cessasse. Glória a Deus. Querido, neste vídeo, neste segundo vídeo, o Senhor, Ele te convida por meio desta mensagem a você não parar. Olha, está perto
está perto de terminar aquilo que Jesus, Ele colocou para você fazer. Aleluias! Glória a Deus! Veja que quando as coisas estão perto, as coisas também se complicam, ficam mais difíceis. Neemias tinha tampado as brechas, não havia mais brechas no muro. A obra estava bastante avançada. E quando estava prestes, faltando pouca coisa, Senhor, nos ajude. O Senhor é conosco. Quem nos poderá fazer o homem? A quem nós temeremos? Aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, ninguém, ninguém será contra nós. Então, neste momento, se fortaleça, ore, peça a Deus força, firmeza com a sua resposta e se sustente nela. Se sustente nesta resposta. Quantas vezes Sanbalate, Tobias e Gesem mandar para você, para tentar lhe fazer parar, aí você dá a mesma resposta. Você dá a mesma resposta. Você dá a mesma resposta. Que o Senhor continue te abençoando e até o próximo vídeo. Nos vemos lá em nome de Jesus. A paz do Senhor!